Minha irmã roubou meu noivo, então eu casei com o irmão dele por vingança. Eu nunca fui uma pessoa vingativa. Juro por Deus. Eu era o tipo de pessoa que pedia desculpas quando os outros esbarravam em mim no metrô, mesmo que a culpa não fosse minha. A que deixava gorjeta extra para o garçom mesmo que o serviço fosse mediano. A que lia sobre filosofia oriental e realmente acreditava em karma, em equilíbrio cósmico, na bondade inerente do universo. Eu sinceramente acreditava que a vida simplesmente dava um jeito de acertar as coisas, que as pessoas colheriam o que plantavam sem a minha intervenção. Eu era, em suma, ingênua. Eu era uma ovelha esperando que o lobo tropeçasse e caísse. Mas isso foi antes. Antes de eu ver minha irmã, Laura, parada na entrada da igreja, a luz do sol atravessando o vitral, transformando o vestido de noiva dela, o vestido que eu tinha experimentado, que eu tinha chorado de alegria ao escolher, aquele com a renda delicada que minha avó aprovaria, numa auréola quase divina. E ao lado dela, no altar, estava Marcos, o homem que deveria ter sido o meu marido. O homem que eu amei ou pensei que amava com uma intensidade que me parecia, na época, a única coisa real na minha vida. Eu era a boa, a inteligente, a confiável, a sensível. Palavras que os pais usam para descrever a filha que não é bonita, que não é popular, que não é o centro das atenções. Onde Laura era dourada, eu era pálida. Onde ela era curvilínea e exuberante, eu era angular, quase esquelética. Onde a voz dela era uma melodia que hipnotizava, a minha era um murmúrio, um sussurro que muitas vezes se perdia no burburinho de qualquer conversa. Eu era a que ficava no fundo das fotos de família, literalmente. A que estava sempre segurando a bolsa dela, ou o casaco dela, ou a taça de vinho dela enquanto ela gesticulava, contando uma história. Um adereço, mal visível. A dinâmica foi estabelecida antes mesmo que eu pudesse formar memórias coerentes. Marcos foi a primeira coisa na minha vida que foi, inquestionavelmente, minha. E era tudo que eu queria. Eu conheci em um curso de pós-graduação sobre literatura comparada. Era um curso noturno, uma fuga da minha rotina de trabalho. Laura não estava lá. Não havia holofotes. Eu estava sozinha, no meu território natural, a biblioteca da universidade, com seus corredores empoeirados e cheiro de papel velho. Ele não era o tipo de Laura, o tipo chamativo, atlético, confiante. Ele era como eu, em muitos aspectos. Quieto, inteligente, observador. Ele usava suéteres de lã gastos, tinha um senso de humor seco e um ligeiro franzir de sobrancelhas quando lia. Ele não era uma estrela. Ele era sólido, como terra firme. E ele me viu, a garota pálida no canto, com o cabelo caindo sobre o rosto enquanto eu rabiscava notas. Ele riu das minhas piadas sarcásticas, as que ninguém mais pegava. Ele me perguntou sobre os livros que eu estava lendo, e ele ouviu a resposta, fazendo perguntas incisivas, mas genuínas. Nosso namoro foi calmo, foi confortável. Foi o alívio que eu nunca soube que precisava. Foi a primeira vez na minha vida que eu conseguia respirar fundo, sem a sensação de estar sendo sufocada. Não havia competição, não havia performance. Era só ser. Nós cozinhávamos juntos nas noites de sexta, experimentando receitas complicadas de massas frescas. O cheiro de alho dourando e vinho tinto reduzindo no nosso pequeno apartamento era o aroma da paz. Nós líamos lado a lado na cama, nossas costas encostadas, o som sincronizado de duas pessoas virando páginas. Vídeo completo fixado ou no canal.